A advocacia nos coloca em um caminho de crescimento constante. E é impressionante a forma com que ser responsável pelo patrocínio de direitos tão importantes para a vida de alguém é capaz de moldar o caráter do advogado. Quando a saúde do cliente está em discussão e, por consequência, a sua vida, a advocacia revela a sua importância e a sua grandeza na defesa de direitos essenciais. E é sobre os desafios do direito médico e da saúde que vamos conversar no episódio de hoje, contando com a experiência da doutora Ana Paula Dede Castro, advogada especialista. Nesta conversa, a doutora Ana Paula expõe as preocupações e as perspectivas sobre o futuro do SUS e dos planos de saúde em um Brasil pós-pandemia, marcado pelo desemprego e pela crise econômica. Além disso, conversamos sobre a importância da empatia no atendimento ao cliente e sobre como lidar com as expectativas em um contexto processual. Seja bem-vindo a mais um episódio do ADEDcast. Olá, você que nos acompanha pelo ADEDcast. Meu nome é Thiago Aded Castro, sou advogado e hoje estou aqui com a doutora Ana Paula Aded Castro para conversar sobre a advocacia no direito médico e da saúde. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, dependendo do horário que você está ouvindo o nosso ADEDcast. É um prazer estar aqui. Esse é um projeto muito importante para a gente, então é um prazer poder conversar com os nossos amigos e os nossos clientes sobre a nossa trajetória, sobre a nossa atividade profissional, né? E às vezes, quando pudermos, esclarecer alguma dúvida de alguém, né? Certo. A doutora Ana Paula Dede Castro é nossa colega, nossa sócia, e ela é especialista em direito médico e da saúde. E também, por acaso, é minha irmã, o que nos dá uma satisfação muito especial em receber ela aqui hoje. Ela que nos bastidores nos auxilia e nos ajuda, né, bastante. Então, é com muita satisfação que recebo ela hoje aqui para conversar um pouco. Doutora Ana Paula, nos fala um pouco sobre o seu início nessa área do direito médico, da saúde. Como que aconteceu? Desde o início que eu comecei a estagiar, e antes mesmo de ter a carteira da OAB, antes de graduada, já fazia um trabalho no escritório, né? Fazia esse trabalho das ações de saúde e surgiu a oportunidade de fazer a pós-graduação em Direito Médico da Saúde pela UBRA e acabei me apaixonando de vez pelo tema, né? E pelo que a gente tem visto, as expectativas agora é uma crescente demanda, inclusive uma crescente discussão sobre o tema da saúde, né? A saúde hoje está no principal lugar que ela deveria estar, né? Ela está realmente em foco e que eu entendo que é o lugar que ela sempre devia estar, né? E é interessante dizer que eu não escolhi o direito médico da saúde pensando numa pandemia. Acho que ninguém imaginou que isso fosse acontecer. Mas hoje, quem pode se especializar no direito médico da saúde, eu acredito que deve fazer, porque a gente vai ter uma demanda bem grande depois que tudo isso passar. Então, com a pós-graduação, agora no ano de 2019, eu fui convidada para participar da Comissão Especial da Saúde da OAB do Rio Grande do Sul, pelo Dr. Sandro Trentin, que infelizmente veio a falecer no começo desse ano. E a gente conseguiu continuar os trabalhos apesar disso e apesar da pandemia. A gente tem feito trabalhos bem interessantes junto à Escola Superior da Advocacia, junto à Unisc. Estamos com um curso de pós-graduação. Também conseguimos montar uma comissão da saúde das famílias no IBDFAN do Rio Grande do Sul. Então, eu faço parte dessas duas comissões. Agora, já estou, então, no corpo docente dessa pós-graduação da Unisc, que é uma satisfação muito grande. E estamos aí falando em todos os momentos que forem oportunos, eu estou lá. É evento que não acaba mais. Eu acho que isso
Isso é uma questão interessante de 2020, né? 2020 trouxe muito isso para a gente, que é essa produção online. É a ideia da gente conseguir discutir assuntos tão pertinentes de casa, né? A gente percebeu que o direito médico, o direito da saúde, que a saúde no geral no mundo, o que acontece na China impacta na minha casa, né? Então, por isso que eu digo que o tema saúde ele deve ser colocado em primeiro lugar como está sendo colocado agora sempre, né? Que a gente não esqueça dessa necessidade de valorização das políticas públicas, valorização do nosso sistema único de saúde. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem um sistema show de bola e que a gente tem que valorizar para que ele não acabe, né? Certo. Interessante que tu falou, assim, que nesse momento da pandemia, esses sistemas, eles são colocados em teste, né? São colocados em teste de fogo, eu diria, porque... e eu acho interessante também que quando a gente fala em saúde, a gente não fala só em... A gente fala tanto em saúde pública como em saúde privada, né? Que são as medidas efetivadas pelos planos de saúde, né? E como que eu queria saber assim, como que o direito da saúde me parece que seja uma área bem abrangente, assim, né? O que ele abrange exatamente, assim? Dentro do direito médico e da saúde, a gente ainda, primeiramente, temos a diferenciação do direito médico e do direito da saúde. O direito médico ele é mais para defesa e ingresso de ações contra profissionais da saúde, que o termo médico acabou abrangendo, né? A gente não fala do direito do médico, mas a gente fala do direito médico, que vai abranger todas as áreas, então, da saúde, dentistas, fisioterapeutas, equipe de enfermagem, né? Toda a parte de saúde, mas nessas demandas que são administrativas, penais e civis, contra médico e defendendo médico ou enfermeiro e dentista. O direito da saúde ele já é bem mais abrangente, né? O direito da saúde a gente está falando sobre uma questão constitucional de acesso à saúde. Quando a gente fala de saúde pública, a gente pode falar sobre saúde privada, que é o que a gente mais trabalha, na verdade, saúde suplementar. Então a gente fala sobre direito do consumidor, a gente pode trabalhar também numa questão trabalhista, a gente pode trabalhar em questão empresarial, reparação civil. Então, é uma área ampla e eu entendo que hoje em dia o profissional que se especializa, ele tem que continuar se especializando, porque hoje a gente não existe mais uma pessoa que é especialista em processo civil ou direito civil de uma forma ampla. A gente tem que começar a reduzir cada vez mais, porque os advogados generalistas estão deixando de existir, né? É importante que a gente tenha um estudo específico. E daí, por exemplo, no nosso caso, ali no escritório, a gente decidiu atuar a favor dos médicos, né? Ingressando com ações que forem necessárias, também na defesa médica, e também a favor do paciente quando a gente faz o requerimento dos tratamentos. Então, são escolhas necessárias, né? É a mesma coisa na advocacia trabalhista, ou tu vai advogar para o empregador, ou tu vai advogar para o empregado. Pode fazer os dois? Pode, mas em algum momento tu vai ter que escolher qual estrada que tu vai seguir, né? Mas o direito médico da saúde ele é super amplo e cada vez mais a gente percebe essa necessidade de afunilar, né, para que a gente consiga trabalhar de uma forma interessante, especializada e estudiosa naquele sentido, né? E eu acho interessante também que a gente vai ter um reflexo em algum momento, e isso já está começando a aparecer, que é o reflexo do desemprego, né, frente à inadimplência dos planos de saúde, porque o desemprego ele leva à inadimplência não só dos planos de saúde, que são mensalidades caras, né, mas de outras questões, né, do aluguel e tudo mais, tem uma questão do direito à moradia. Então, o que vai acabar acontecendo, e já está acontecendo, é que o desemprego leva a uma superlotação do SUS,
porque no momento que a pessoa perde um emprego, ela deixa de pagar o plano de saúde, e quando ela precisa de atendimento, essa demanda ela vai ser para o Sistema Único de Saúde. Então, existe uma necessidade que a gente entenda o que vai acontecer, e são muitas perguntas neste momento e são poucas as respostas, né? Mas a gente consegue prever algumas coisas. Sim, interessante. E são novas dúvidas, né? Novas questões que são trazidas justamente em razão da pandemia, né? Exato, e tem uma questão interessante também, que foi trazida pelo professor Vitor Hugo, em um dos eventos, Vitor Hugo do Amaral Ferreira, em um dos eventos que a gente fez com a ESA, que ele foi palestrante, que ele fala não só dessa inadimplência, né, dos planos aos planos de saúde, mas ele fala de doenças reflexas, né, que são pós-Covid, de pessoas que foram infectadas e depois podem ter algum tipo de reflexo de doenças respiratórias, e também da questão da saúde mental. Então, a demanda do plano de saúde pós-Covid também vai aumentar. E com isso, as operadoras de plano de saúde, em algum momento, vão ter que reaver as suas mensalidades, eles vão ter que recalcular, o cálculo atuarial muda conforme a utilização do plano de saúde. Então, isso são questões preocupantes que vão levar à judicialização, infelizmente, porque uma coisa que eu sempre digo, eu não gosto muito do termo judicialização, eu prefiro um termo processamento, né, que ele é levar ao judiciário em forma de processo, porque a judicialização ele tem um termo um pouco pejorativo. Exato. E ao advogado. A judicialização, eu sempre escuto assim como se fosse como se a pessoa entrasse com o processo porque ela quisesse, né? Não Exato. Porque fosse o último recurso cabível, né? O último pedido de socorro da pessoa, né? Eu analiso muito como a outra expressão que é utilizada, que é a indústria do dano moral. O termo da indústria do dano moral, ele leva a uma improcedência de ações que deveriam ser procedentes simplesmente porque o juiz não aguenta mais aqueles pedidos de dano moral. Então, às vezes, muitas vezes, como na negativa de tratamentos, né, por parte do plano de saúde, a gente entende que é devido a um dano moral, né? Que o sofrimento daquela pessoa, que ela está passando e ter que ingressar com uma ação judicial, aguardar e não saber se vai viver ou vai morrer, porque o tratamento, muitas vezes, uma quimioterapia, ele é imprescindível, né? Se a pessoa ficar uma semana sem aquele tratamento, é uma demora na expectativa de vida, né? Então, a gente entende que é devido o ressarcimento, né, pelo dano moral. Mas aí cria-se uma expressão fantástica, que é a indústria do dano moral, como se todo mundo que ingressasse pedindo dano moral realmente ganhasse alguma coisa, mas essa Sim. não é a realidade. Então, sobre a judicialização, eu penso, né, que, assim como tu disse, todo o processo que chega ao judiciário, ele vem de uma expectativa frustrada, né, de um tratamento, Sim. de um atendimento médico, de um acesso à saúde pública também. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí e começar a pesquisar, a estudar mais sobre isso, porque vamos ter novos capítulos, né? Certo. Doutora Ana Paula, uma coisa que eu pensei, que me veio à mente quando tu falou sobre os impactos da pandemia no setor dos planos de saúde e a inadimplência, que é um problema ocasionado principalmente pelo desemprego, né, pela crise econômica. Eu me pergunto o que a gente pode esperar dos planos de saúde para o futuro. Será que vai acontecer um aumento nas mensalidades, né, um aumento no custo para esse plano? E também me vem à mente, assim, será que não vai ser cada vez mais comum a adoção de tecnologias como, por exemplo, telemedicina, né? Como a gente tem visto agora na época da pandemia, né, com as pessoas impossibilitadas de se deslocar até o hospital, até a clínica,
e aí optam pelo teleatendimento? Eu vejo 3 cenários que são possíveis. O primeiro deles é uma falência dos planos de saúde, né? E daí, claro, uma superlotação do SUS, uma demanda absurda para o Sistema Único de Saúde. A segunda seria o aumento nas mensalidades, mas que também leva à primeira, porque no caso de aumento absurdo das mensalidades, as pessoas vão deixar de pagar e aí os planos vão falir e aí as pessoas vão para o SUS. É meio que uma cadeia. E a questão da telemedicina, que seria a terceira, eu não vejo muito como possibilidade, porque a gente tem determinações da ANS neste momento agora de pandemia, a não ser que isso venha a mudar, né? Mas neste momento a gente tem uma regulamentação da ANS de que, embora pareça mais barata a telemedicina, os honorários médicos não podem ser reduzidos. Então existe uma preocupação. Se a gente está buscando uma alternativa mais barata, não seria a telemedicina. E a gente também tem a questão da telemedicina que ela não é aplicada para todas as áreas, não são todos os casos que podem ser utilizada a telemedicina. A teleconsulta vem sendo criticada muito pelos médicos, porque a metodologia de uma consulta médica, ela pressupõe necessariamente o exame físico, mas isso aí é para outro podcast. Esse é outro assunto. Mas é bem interessante, porque aparentemente com a tecnologia, porque eu não preciso ter um consultório, não tenho gastos com consultório, eu não tenho gasto de deslocamento, assim como o paciente não tem gasto de deslocamento, ela parece ser uma modalidade mais barata. Mas para o plano de saúde não faz diferença, porque a gente tem a previsão de que o mesmo valor que é pago para uma consulta presencial deve ser pago para uma consulta em telemedicina, uma teleconsulta. Então, eu não vejo muita possibilidade nisso aí. Infelizmente, o cenário é o pior. O cenário é o pior. De aumento das mensalidades, a consequente inadimplência e quando as pessoas precisarem, vão buscar o SUS. E daí, por isso, eu retomo que eu acredito que a gente tem que valorizar cada vez mais o SUS e que esse investimento que está sendo feito agora, em época de pandemia, seja feito sempre. Porque agora surgiram respiradores, agora surgiu leito, agora tem contratação de médico. Mas a realidade, a gente sabe que por muito tempo a gente ficou sem leito em UTI. Não é por causa da pandemia que a gente não tem vaga. Isso é uma questão muito antiga que vem acontecendo no Brasil. E muitos dizem, não, o Brasil não tem médico para contratar. Não, o Brasil tem médico. Eles estão aguardando que seja oferecido um valor justo, um valor de trabalho para aquelas horas que são necessárias. Então, eu vou muito pela valorização do SUS e que a gente continue fazendo esses grandes investimentos que estão sendo feitos pelo governo. E as eleições estão aí, né? Então, que a gente pense nisso aí, né? Sim. Exato, o cenário perfeito seria que os entes públicos fossem capazes de manter essa estrutura que está sendo criada agora, né, essa estrutura que é emergencial. O ótimo seria que essa estrutura fosse mantida, né? Mas, claro, tem uma despesa bem elevada aí. Também, né, muitos municípios brasileiros, a maioria dos municípios, eu acredito, tem pouquíssimos recursos, né? A maioria dos municípios tem a tal da ambulância terapia, né? Que é simplesmente levar para a cidade vizinha. Mas um exemplo importante, já que a gente fala da cidade de Santa Maria, estamos com o escritório situado na cidade de Santa Maria, o nosso hospital regional tinha completado 10 anos fechado. Ele era um elefante branco. Então, precisou vir a pandemia, a maior pandemia do século, para a gente colocar a funcionar, colocar a gente para trabalhar. Então, isso é muito preocupante. Então, que esses hospitais que já haviam sido... Eu não estou falando de hospital de campanha, porque o hospital de campanha, em algum momento, nós vamos ter que desativar, e é esse o objetivo. O objetivo é que a gente passe pela crise, né? E daí, sim, começa a poder desmontar os hospitais de campanha. Mas esse hospital, por exemplo, o hospital regional,
é uma estrutura gigantesca que estava há 10 anos abandonado, parado, vazio. Então, espero que esse legado, que essa estrutura fique, né, permaneça para os próximos anos aí, que a gente consiga valorizar cada vez mais a saúde. Certo, com certeza. E quando a gente fala em saúde, a gente fala assim de um bem jurídico essencial, né? Um bem jurídico que eu diria assim superior. Quando a gente trata disso, inevitavelmente a gente acaba lidando com expectativas, né? E já que a gente está falando sobre a advocacia na área do direito médico e da saúde, eu queria perguntar para ti, assim, como que a advogada lida com isso no seu dia a dia, assim? Eu imagino que não seja algo tranquilo, né? Como que funciona? Esses dias até eu postei no meu Instagram que eu havia me emocionado negativamente, que eu tinha chorado fazendo uma contrarrazão de um recurso, porque o advogado da outra parte, no caso, o Estado, querendo reduzir os honorários sucumbenciais, alegou que o meu trabalho, que o trabalho das pessoas dos advogados que trabalham com acesso à saúde, não passava de uma demanda repetitiva de um simples copia e cola. Mas o trabalho do advogado no direito à saúde, ele é muito mais do que o processo. E muitas vezes o processo ele não vai suprir as expectativas e suprir as necessidades. Mas eu acho muito importante que nós, advogados, nos coloquemos num lugar de intermediário, que a gente consiga, né, possa levar o direito do nosso cliente ao judiciário com maior esforço, tentando então uma qualidade naquele tratamento, mas nós não somos super-heróis. Muitas vezes o problema não vai poder ser resolvido totalmente pelo advogado. E existe essa dificuldade, porque já é uma expectativa frustrada de um direito à saúde que é essencial, como tu disse, e muitas vezes ele está sempre ligado à vida. Então, a gente tem a vida na nossa Constituição Federal como direito máximo, né? Nosso direito absoluto à vida, e ele está também atrelado à nossa saúde. Sem saúde, não há vida. Então, é complicado da gente lidar com a expectativa e também com a questão da hipervulnerabilidade. A gente chama o consumidor, né? Quando a gente está falando então de planos de saúde que é utilizado o Código de Defesa do Consumidor, eles são vulneráveis. Isso quer dizer que eles estão em um parâmetro diferente do que o plano de saúde. O plano de saúde é uma empresa grande que tem conhecimento técnico, né? Tem todos os contratos na mão deles. Eles têm a capacidade técnica que o consumidor não tem. Então, a gente chama o consumidor doente de hipervulnerável. E muitas vezes ele é um consumidor idoso. Então, possui dificuldade também de encontrar, de saber quais são os documentos que eu preciso levar para minha advogada. Mas por que o meu direito foi frustrado se eu pago o plano de saúde há 20 anos? Isso é muito complexo. Então, necessita uma capacidade do advogado de começar lá, desde da teoria do processo, e explicar ponto por ponto. E tem uma questão muito interessante que acontece seguidamente, apesar da gente explicar exaustivamente, que o pessoal, os clientes acham que o processo acaba com a liminar. Afinal, ele está recebendo a medicação. Depois que ele começa a receber a medicação e as coisas andam tranquilamente, ele esquece do advogado e esquece que o processo existe e precisa continuar. A gente sempre explica, olha, eu preciso confirmar essa liminar, o processo vai continuar até a sentença, tem recurso, não é uma demanda fácil, né? É uma demanda complexa, tanto no processo quanto no atendimento. Eu acho que é muito, muito interessante que a gente consiga praticar sempre a nossa empatia, porque essas pessoas, esses clientes necessitam mais ainda do nosso respeito, da nossa honestidade, trabalhar de forma justa, correta. Então, assim,
Honestidade. A gente sabe que no escritório essa é uma das principais diretrizes que a gente tem, né? Falar a verdade para o cliente, não prometer. Não prometer que o tratamento dele vai sair amanhã, se a gente sabe que não vai, né? E muitas vezes a gente quer que saia, é o nosso desejo, mas a gente faz o mais rápido que a gente pode, encaminha da forma mais correta e célere para que tudo dê certo mais rápido, mas o que está do lado de lá, que é o judiciário, a gente não controla, então eu não posso te prometer uma procedência, eu não posso te prometer um despacho em 2 dias, então que a gente saiba lidar com essas expectativas, sem também, que é interessante, abraçar o mundo com as pernas, né? Que a gente saiba que existe uma corresponsabilidade das partes, que todo mundo é responsável em tentar resolver aquele problema e que muitas vezes o processo não vai resolver 100%. Às vezes é uma questão de saúde mental. Às vezes a pessoa precisa de um psicólogo, não precisa de um advogado. E a não ser que você tenha uma formação em psicologia, não tente ser psicólogo, porque a gente não tem formação para isso. E, inclusive, é respeitoso, é honesto dizer assim, olha, eu recomendo que a senhora procure uma ajuda, porque eu não vou poder te ajudar, o processo não vai poder te ajudar 100% nessa questão. Então, eu acho que essa é a dificuldade do direito médico, né, da saúde. Certo, e eu penso assim que chegar a esse nível de compreensão que tu nos colocou requer um amadurecimento do advogado, né? Entender assim que o problema do meu cliente é um problema, pelo menos a que me diz respeito, é um problema jurídico, né? Como tu disse, eu não tenho competência para ser o psicólogo dele, assim, eu não tenho Exato. condições técnicas de atender essa pessoa de forma completa, né, digamos assim. Além disso que tu nos falou, eu queria saber o que tu diria para os advogados que estão iniciando nessa área ou que pretendem iniciar nessa área. O que tu acha que seriam assim, dicas valiosas e pelo menos as que te fizeram crescer assim na carreira? Dicas valiosas, então. Eu acho que a primeira dica, então, tem que ser muito estudo, especialização, porque a gente vê muita gente trabalhando com saúde que não é especialista na área, com direito médico, e isso dá problema. Em algum momento, a pessoa vai se ver numa sinuca de bico. Então, estudo, especialização na área, procure se especializar e não seja generalista. Outra questão que eu acho importante é que a gente se coloque num papel de humildade. Nós não somos melhores que ninguém, né? A gente faz o nosso melhor trabalho, que a gente busque melhorar sempre, mas eu não acredito na competição entre colegas advogados, né? Que a gente tenha empatia, mas não deixe de lembrar que o problema do outro é do outro. Se eu puder ajudar, ótimo, e eu vou ajudar com toda a minha vontade, com toda a minha sabedoria, com todo o meu amor, mas que a gente não traga o problema para dentro de casa. Esse é um dos meus principais aprendizados. A gente tem que saber dosar o que é respeito, o que é empatia e amor e responsabilidade com o problema do outro. Quando a gente fala de saúde, claro que tem outras causas que é óbvio que a gente também tem responsabilidade, mas quando a gente fala sobre saúde, a gente tem maior responsabilidade em fazer um trabalho excelente para conseguir trazer o que aquele cliente precisa. E mesmo que eu não consiga, que eu tenha uma improcedência, que eu tenha certeza que eu fiz o melhor que eu pude, né? Porque é uma responsabilidade muito grande lidar com a saúde e com a vida das pessoas. Então, que a gente não faça pensando que é uma demanda repetitiva, que é um copia e cola, porque não é. Então, o nosso trabalho tem que ser muito bem feito. É importante entender também que o processo para a gente é mais um processo. E o processo para o cliente é o processo que está sempre na cabeça dele, que não deixa ele dormir. É um problema que precisa ser resolvido pra gente, e a gente não pode lidar com
um processo qualquer. É claro que a gente tem outros processos, a gente tem uma demanda muito grande, mas que a gente tem essa empatia de entender que o cliente vai sim ligar para a gente, ele quer saber do que está acontecendo, é o único processo da vida dele. Ele não gosta de estar na justiça para isso. Como tu disse, ele não buscou isso, ele queria só um tratamento, era o que ele precisava, foi a única alternativa que ele teve, foi ingressar na justiça. E outra frase que eu gosto muito para finalizar é aquela história do faça o que você gosta e não terá que trabalhar um dia sequer. E eu discordo absolutamente sobre isso, porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente se dedica muito mais e se preocupa muito mais. Então, sim, a gente trabalha muito mais, mas o trabalho é muito mais satisfatório, porque fazer o que a gente não gosta é muito ruim. Embora a gente faça, muitas vezes a gente tem que fazer o que a gente não gosta. Isso também é responsabilidade, né? Perfeito, doutora Ana Paula. Foi um prazer poder aprender contigo mais um pouco e sempre é bom te escutar. Eu queria perguntar para ti, no início do nossa conversa, tu falou sobre uma pós na Unisc. Tu pode nos falar mais um pouco sobre isso? Isso. Fui convidada com muito prazer para participar do corpo docente da pós-graduação em Direito Médico e da Saúde da Unisc, Universidade aqui de Santa Cruz do Sul. Vai ser totalmente online, né? Ela é totalmente EAD, em razão da pandemia que a gente está vivendo, não seria possível juntar todo mundo numa sala, mas vai ser muito interessante, é um corpo docente muito qualificado e tenho muito orgulho de estar nele. E então eu convido para o pessoal me seguir no Instagram, que é Ana Paula e Castro, que lá eu posto todas as novidades e lives e palestras, e também os perfis das comissões, tanto a comissão especial da OAB do Rio Grande do Sul, quanto a comissão de Direito da Família, né, de Saúde da Família do IBDFAM do Rio Grande do Sul. E gostaria de divulgar também em primeira mão. Faço parte da organização do primeiro Seminário Internacional Virtual de Direito Médico e Promoção da Saúde da UBRA Santa Maria, que vai ocorrer do dia 10 a 13 de novembro. E lá no meu Instagram também tem mais informações, o link para inscrição. E da pós eu esqueci de falar também, tem o link da inscrição lá. O pessoal pode manifestar interesse, assim que fechar a turma a gente grava as aulas. Então vai ser um início de uma vida de professora que eu tinha muita vontade de começar, é uma realização de um sonho realmente, então acho que vai ser bem interessante. Eu gostaria de agradecer por poder participar desse projeto, eu fico muito feliz que ele saiu do papel e que a gente possa estar junto, não só aqui no podcast, mas em lives, em e-books, em todo tipo de produção que a gente puder fazer, porque eu acho que isso é muito engrandecedor e isso é um aprendizado que 2020 nos trouxe e que a gente possa continuar produzindo bastante. Obrigada, um beijo. Certo, eu agradeço a sua participação, agradeço aos nossos ouvintes que nos acompanham. E fica o convite para outras oportunidades para a gente conversar sobre vários assuntos, não só sobre direito médico e da saúde, mas sobre aquilo que for de interesse público. Todas as informações que foram referidas aqui no episódio estão disponíveis aqui embaixo na descrição. Temos os links para o nosso Instagram, para o curso na Unisc e para o Instagram da Ana Paula também. Obrigado e até mais.